E agora vamos ao mercado de commodities com João Batista e Maurício Bellinello. Muito bem, Maurício Bellinello, muito boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, João, boa tarde a todos. Fiquei feliz porque o Vlamir Brandalize concordou com Vossa Senhoria, dizendo que aquilo que você antecipou na sexta-feira, vendo um cenário de recuperação dos preços. Isso é muito bom, né? Porque nós ficamos 3 anos, eu, Vlamir, você tomando pedradas, avisando os preços vão cair. Gente, os preços vão cair, os preços caíram. Né? Uma proporção inimaginável, 30% de valor no mínimo, deixamos muito dinheiro na mesa, é um dos motivos porque o nosso país é pobre. E agora você está dizendo que a gente começa um ciclo de recuperação de preços. Eu sempre lembro daquela máxima que está na Bíblia, do José do Egito, né? Depois de 7 anos de vacas magras, no caso específico da soja foram 3, agora a gente pode ter 7 anos de vacas gordas. Tomara que seja 10, né, Maurício? Isso, João. É importante lembrar um negócio, né, João? Quando a gente faz esse tipo de previsão, que no meu caso não tem nada de previsão, né? Isso. Eu não estou tentando prever o futuro dos preços, não diz respeito a isso, né? Tem gente que acha que tem mágica nisso. Não, não tem mágica, tem ciclo. Né? É importante lembrar que o último ciclo de alta começa em 2018 para 2019 e ele atinge máximo em 2022, o tal dos R$ 200 que a gente falava na época. E desde 2022 até, eu acredito, no meio de 2025, esse ciclo de queda ele vai se consolidar, né? Porque é muito comum, né, João? É importante lembrar, você que está nos assistindo agora, quantas pessoas você conhece, ou mesmo você, que abriram áreas novas, nos últimos 2, 3 anos, por causa dos preços bons. E aí a área nova abre, o ritmo do consumo não acelera no mesmo ritmo da oferta, o preço se ajusta, vai para baixo, aí muita gente que estava plantando porque estava empolgado, planta menos, o nível de consumo não para de subir, porque a população é ascendente, e principalmente em nível de consumo, e isso novamente vai reduzir a oferta, aumentar os preços, e isso é um ciclo que se estende, pelo menos do jeito que eu acompanho aqui, João, no caso da soja e do milho, desde o final da década de 40. Né? Você não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar no Brandalize. Veja, se você tem pecuária na sua região, se informe um pouco sobre o ciclo da pecuária, que é perene há quase 100 anos já, ele funciona do mesmo jeito. Então você, na verdade, como eu sempre brinco, né, João? O mercado não precisa, nem você deveria precisar, você que está nos assistindo, acreditar em mim ou acreditar em qualquer outra pessoa. Quando eu digo que vem um ciclo de alta no mercado de commodities, agrícolas principalmente, e eu disse claramente que só vai começar a partir do ano que vem, provavelmente depois da nossa safra, inclusive, ele vai se alongar por muitos anos, né? Uma média de ciclo de grãos, ele vai de 4 a 7 anos, o ciclo total. Estou no fundo, vou ao topo, volto ao fundo. Então, é um movimento lento, não vai salvar ninguém que infelizmente não se planejou nos últimos 2, 3 anos, no sentido do prejuízo ou falta do lucro que acabou ficando na mesa, mas é importante trazer isso para o agricultor que está querendo se informar sobre o mercado de valores, que o mercado sempre vai trabalhar em dinâmicas de oferta e demanda. Ora, a oferta sobe demais, o preço cai, essa oferta será reduzida e a partir disso um ciclo de alta começa. Isso acontece na soja, acontece no milho, acontece no boi, acontece no petróleo e acontece em qualquer outra commodity de grande porte no mundo, João. Sim, então, mas sempre referendando, fazendo aí, passando uma régua, Maurício está dizendo, é depois da próxima safra, aí começa a recuperação. Até lá vamos fazer os nossos hedges, aprender a fazer a proteção, porque ainda está em tendência de pressão aí em cima dos preços. Aliás, Maurício, no sábado, fiquei nos nossos grupos, né? Apareceu lá um rapaz, um menino, né? Dizendo assim, não podemos plantar, vamos reduzir o plantio para aumentar os preços. Falei, não, aí eu entrei numa discussão, né? Como reduzir a produção, cara? Você está louco? Tem que aumentar a lucratividade. Eu defendo, não sei se você concorda comigo, que a gente tem que ter a máxima produtividade com a máxima lucratividade, cara. Já imaginou, Maurício, se eu tivesse 10 mil hectares de soja, com armazenzão, aí você colhe 100 sacas por hectare, põe no armazém e trava os preços, trabalha disponível. Isso. É o melhor dos mundos, né, professor? Eu acredito nisso também, João, ainda que eu entenda que a questão da redução da oferta, ou pelo menos a redução da velocidade
do aumento da oferta, pode trazer ajuste nos preços. Mas essas conversas, né, de o preço do boi está barato, não vende o boi que o preço vai subir, né? Vamos todo mundo plantar metade da área de soja e de milho, que aí a gente faz o mercado malvadão, né, perceber a nossa presença. Eu realmente não tenho nem muito como comentar isso, porque esse tipo de pensamento, ele não funciona nem de uma safra para outra. Eu gosto de lembrar que depois do recorde da safrinha de milho do ano passado, eu ouvi para todo lado que um monte de gente não ia plantar milho esse ano na safrinha, né? Agora, inclusive, por causa do clima, que tem uma questão de seca acontecendo agora, a safra desse ano da safrinha deve ficar de 10% a 15% menor que a safra do ano passado. Ou seja, no final das contas, todo mundo planta. Claro que todo mundo planta. Você vai deixar a terra parada? Né? A terra parada é prejuízo, com certeza. E principalmente falando, se você controla os seus preços, isso vai favorecer você. Agora, se você é daqueles que só vai querer plantar ou só vai estar feliz no ano que você tiver 60% de margem líquida na cultura que você planta, eu acho realmente que o melhor a fazer é mudar de atividade. Porque esse tipo de cenário, ele acontece uma vez ou duas no máximo a cada 10 anos. Né? Então, portanto, não se preocupe com isso. Deixar de plantar, essas lendas de gente querer dificultar a vida do outro. Eu sou muito sincero em dizer que se você se transformar de fato num operador e num empresário do grão que você produz, não simplesmente um agricultor. Entender isso como um negócio de verdade, controlando seus custos, travando seus preços e principalmente tirando do mercado aquilo que ele pode te dar, né? Não querendo num ano como esse tirar 80% de margem, não vai dar. Esse ano você conseguiu tirar 10, 20, já é uma boa margem frente ao ciclo. Mas é aquela história, né, João? Ninguém lembra que em 20, 21 e 22 as margens bateram em algumas regiões 70% líquido, né? A gente falava assim, cara, tá caindo 15, você tá perdendo R$ 15 por saca. Tá subindo 80, você acha que eu vou olhar isso? Agora não. Muito bem. Professor, vamos falar de dólar, mas antes eu quero lembrar que hoje é a terceira e última aula do nosso curso de introdução aos mercados commodities, como é que opera com opções, como é que faz travas, como é que faz put, como é que faz call, como é que participa de alta, como é que trava a queda. Então, um lembrete aí, pessoal, que já pagou o curso, hein? É hoje e é hoje. Né? Claro que vai ficar gravado, mas já pensou você ter a oportunidade de ficar ao vivo conosco, fazendo perguntas e recebendo suas respostas, tirando dúvidas? Hoje, 2 horas, uma live de 2 horas a partir das 7 da noite, horário de Brasília, com o Belinello, e ele não deixa de responder. E dá um show aí, como ele sempre dá. Então, assim, hoje é o dia do pessoal terminar empolgado, né? Mas acabou o curso, professor. Que bem. Então, hoje, por exemplo, nós vamos falar novamente do dólar, como pegar o dólar e tal. Dólar que voltou a 5,60, professor. Isso, João, o contrato futuro, né, está em 5,62, o contrato spot deve estar perto de 5,61, 5,60,5 agora, né, depois da virada do mês, mas em compensação, perto do que ele fez na quinta e na sexta-feira, que foram dias de muito forte alta, né? Hoje ele está bem mais tranquilo, só que tem um detalhe interessante, viu, João? O movimento hoje de estresse é um movimento global. Eu tenho acompanhado os títulos de 30 anos dos Estados Unidos, que são os títulos mais seguros do planeta, né? E eles estão em fortíssima alta hoje, inclusive, batendo de volta 4,65% ao ano. Então hoje é um dia de movimento realmente de medo no mercado. As maiores moedas do mundo estão perdendo valor contra o dólar hoje também. Então hoje o mercado brasileiro está realinhado com o mercado dos Estados Unidos e os demais mercados. Né? É o que eu falei, isso para mim, muita gente acha que isso é um problema, o dólar alto, eu não vejo isso como nenhum problema. Isso para mim é a maior oportunidade que o agro estava esperando em pelo menos 1 ano e meio, tanto que agora é a maior cotação desde o início de 2022. Né? Ou seja, é uma situação que traz o agro brasileiro que vende seus produtos que são ancorados em dólar numa condição muito melhor, mas é aquilo, né, João? Você não precisa um dia acordar, olhar para o céu e falar, botar o dedão assim e falar, nossa, é hoje o dia de travar tudo. Não, amigo, vai fazendo, né? Eu, pessoalmente, como eu já comentei na semana passada e na retrasada, eu não vejo nenhuma grande hipótese do dólar cair muito esse ano de novo ou fazer um ajuste grande por causa das eleições nos Estados Unidos, na França, no Canadá, na Inglaterra, né? Na Alemanha deve ter mudança também. Então o mercado esse ano vai ficar bicudo, ele vai ficar medroso mesmo, e mercado medroso igual ao mercado com dólar alto, né? Proporcionalmente falando. Então é isso. Nesse momento, ele está marcando uma nova máxima, ele está aqui, não está com muita força comparado com o que teve na quinta e na sexta-feira. Eu aguardo pelo menos até quarta-feira para a gente ter uma leitura mais clara se isso que está acontecendo agora vai se tornar algo mais persistente ou não. Ainda assim,
Hoje a gente já foi fazer novas cotações aqui, João. Já tem contrato para o ano que vem conseguindo travar acima de 5,80. Oxe, mas tem uma tela aí mostrando que tem uma tendência, claro, né? Uma expectativa de alta, mas tem também o pessoal que tem expectativa de baixa. Põe a tela para a gente aí, Gleidson. Olha aí, professor, esse gráfico, ó. Deixa o Gleidson achar a tela. Tela de dólar, o gráfico aí que eu mandei agora. Deu para salvar ou não? Ah, então deixa, tá bom. Não, nós temos... Então, eu ia mostrar para a gente mostrar os dois lados, né? Tem uma perspectiva de alta. Aliás, o Belinello não tem bola de cristal. Você tem bola de cristal, Belinello? Não, a minha eu aluguei ela. Alugou, né? O Mauricinho deve estar brincando com ela. Então, tem gente que acredita que vai subir com base de dados, gráficos, etc. Tem outros que acham que vai cair e tal. No fundo, a gente não acha nada, né, professor? A gente, quando acha que está bom o preço, a gente pega e trava, não é isso? João, esse negócio de achar, de novo, né? Você pode achar o que você quiser. Eu tenho uma opinião. A minha opinião, como eu falei lá nos 4,90, é que o dólar faria um movimento de alta, mas eu não chuto até quando ou até quanto, né? E ele fez. E agora, como eu falei, depois de uma alta de quase R$ 1 no dólar, ele veio de 4,70 para 5,62, agora nesse momento 5,61, são 91 centavos de alta, quase não, mais de 20% de alta nesse momento. Eu tenho duas escolhas, João. Eu posso olhar e falar assim, não, eu acho isso, eu acho aquilo, ou eu falo assim, olha, com 4,90 a gente estava tendo margem líquida ali vou dar um número qualquer aqui, de 20% no grão que você vende, no caso da soja, no caso do café. Nesse preço agora aqui, minha margem já está em 35%. Né? Puxa vida, pode continuar subindo? Pode, mas pelo menos um pedaço com uma margem dobrada quase em relação ao que eu tinha, eu começo a olhar para isso. Mas, de novo, né? Tem gente que vai querer mesmo ir lá, tentar acertar o furico, igual tentou esperar os 210, os 110, porque sempre vai subir. Eu gosto de dinheiro no bolso. Eu também. Mas vamos lá, põe o gráfico aí, Gleidson, aí nós temos o gráfico. Aí, professor, há uma possibilidade... Ah, não, é soja, eu estava achando que era dólar, eu me enganei, eu vi muito rápido, tá bom. Então, a soja também, é a mesma coisa, serve como exemplo. A soja agora está subindo quase 1%, 11,43 o primeiro vencimento, mas existe uma possibilidade da soja recuar. Enfim, existe, não sei, como é que eu posso saber? Tá bom 11,43,5 para você, Chicago? Pega, não vai pegar tudo, pega um pedacinho. Porque eu tenho um vencimento, eu tenho uma dívida a pagar no mês X, trava nesse valor aí, cara. Abaixo disso não cai, né, professor? Isso, João. É importante só deixar claro que o contrato julho já acabou, né? Ele basicamente não tem mais negócios. A gente está falando do contrato novembro, que nesse momento está em 11,02, né? Que não é o nosso contrato, o contrato nosso é março. O março 11,27 e o contrato maio 11,35. E eu, de novo, digo que isso para mim é um sinal muito importante. Novembro está quase 30 pontos abaixo do contrato maio e o mercado está olhando para a nossa safra já com um horário muito mais otimista do que foi no ano passado, né? Então, assim, eu pessoalmente acho que frente à hecatombe, pelo menos é o que estão falando para os agricultores, e tem gente acreditando nessas conversas, né? É que mesmo o bushel na casa dos $11 raso, já disse isso. Na semana passada, na sexta-feira, indicativo o Porto, para 2025, tinha alguns contratos perto de R$ 138 a saca no Porto. Entende? O ano passado, na mesma época, estava 110. Olha que legal, e ninguém percebeu isso até agora. Tá todo mundo olhando, de novo, né? Você pode olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Eu, pelo menos, gosto do copo só meio vazio, assim, meio cheio, né? Porque eu tenho mais um tanto para encher nele ainda. Então, eu prefiro olhar porque eu tenho a tirar desse mercado. Então, olha que legal, o mercado está te dando uma oportunidade. No caso específico da soja, o óleo de soja, João, inclusive hoje está bombando, subindo quase 4% agora, porque ele ficou barato demais, né? Por causa do excesso também de farelo que aconteceu. Olha que legal, o mercado está fazendo uma série de movimentos que, de novo, não vão acontecer em 3 dias, eles vão acontecer em 3 a 6 meses. E olha que legal, você ainda tem o direito de ser paciente e aguardar. Eu digo e repito, dólar a 5,60, prêmio esse ano mais alto que do ano passado e subindo, né? E o bushel na casa dos 11 e não conseguindo cair dessa faixa agora, eu mantenho o que eu falei na semana passada, João. Para mim, 25 vai propiciar margens melhores do que 2024. Digam o que quiserem e, de novo, para quem gosta de acreditar em Saci Pererê ou em Curupira, eu não gosto de acreditar em lenda, gosto de mercado e gosto de dinheiro. É isso. Garanta, né? O óleo de soja, nesse instante, diz o Hélio Sirimarco, da Sociedade Nacional da Agricultura, vencimento dezembro, alta de 4,22. Pessoal,
Vocês que já entraram na 16ª turma, que não, talvez, tem alguns que podem assistir a aula, fazer o quê, né? Vai ver depois e tal. Mas quem puder, 7 horas, ó, conversa com esse cara aí, pergunte para ele, 2 horas de perguntas. Você já pagou? Vai lá, cara, não perca não. Certo, Maú? Certíssimo, João. E se você me permite responder a pergunta do Everson, que mandou no chat ali, eu acho uma pergunta bem importante. Ele falou, e o preço das máquinas acompanha as commodities na alta? Não. As máquinas agrícolas, ela acompanha o ciclo da commodity no sentido das margens. Quando a gente tem um mercado muito acelerado, não só no mercado agrícola, mas no mercado como um todo, a economia como um todo, os níveis de demanda sobem muito, o preço das commodities geralmente são pressionadas para cima e o preço das máquinas agrícolas também sobe, obviamente. Teve a soja inflação que a gente viu em 2020, 21 e 22, que as máquinas ficavam mais caras simplesmente porque a soja estava subindo de preço. E normalmente, quando vem esse ciclo de retração, que é o que a gente está vivendo agora, as máquinas agrícolas elas também ajustam seus preços para baixo, as fabricantes fazem isso, claro que elas têm esse tipo de capacidade de fazer, porém, quero deixar bem claro que eu já vi um pessoal falando que os preços das máquinas voltarão aos preços pré-Covid em dólar, eu realmente não acredito nisso. Eu acredito num ajuste para baixo, que já está acontecendo, inclusive, mas voltar aos níveis pré-Covid, para mim não tem a menor chance disso acontecer. Grande, Maú, até 7 horas, eu não vou perder. Eu também não, João, vou tentar estar lá. Estaremos juntos, então. Muito obrigado, até mais tarde, 7 horas, horário de Brasília. Um abraço Tchau, a Maú. todos.